Salve, salve, filhotinho! Hoje continuando Globalização parte 2. Filhotinho, se você não conhece nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe. Deixe seus comentários, tá certo, filhote? Deixe suas perguntas. Vamos lá! Olha só, filhote, Globalização parte 2. Hoje vamos dar continuidade na revolução tecnocientífica que vai provocar uma reestruturação produtiva, filhote. Isto é, ela vai mudar o processo de produção, uma vez que eu vou ter a passagem do modelo fordista para o modelo toyotista. Então aí, filhote, palavra-chave: reestruturação produtiva, tá certo, filhote? Então veja, você tinha antes da década de 70, lá no início do século 20, década de 20, tá? Eu tinha o modelo fordista. Esse modelo fordista era baseado numa produção em massa, em grande quantidade, em série, tá certo, filhote? Quanto mais produção, mais lucro. E o trabalho, ele era um trabalho especializado, onde havia uma rígida divisão de tarefas. Cada trabalhador executava uma única tarefa. Com isso, ele ficava, filhote, tão bom no que ele fazia, que ele conseguia fazer em menor tempo esse produto ou parte do produto, tá certo, filhotinho? E aí eu tenho essa mão de obra, como ela é especializada, não precisar ser qualificada. Portanto, ela vai ser uma mão de obra desqualificada, tá certo? Já no toyotismo, eu vou ter justamente a mudança. Sai o fordismo, vem a década de 70, há uma reestruturação produtiva em função do avanço tecnológico, tá? No toyotismo, eu tenho uma produção em escopo. Essa produção em escopo é aquela produção em pequena quantidade, uma produção sem estoques muito grandes, pequenos estoques, tá certo, filhotinho? O trabalho é justamente polivalente, aonde o trabalhador ele vai executar todas as etapas do processo produtivo. Por isso é necessário o trabalho em equipe, e com isso eu precisava de uma mão de obra que saberia trabalhar em equipe. Esse trabalho em equipe está ligado a esse trabalho polivalente. E nesse caso a mão de obra ela é qualificada, uma vez que ele vai dominar todo o processo produtivo, tá certo? E vai trabalhar em equipe. Agora observa, filhotinho, como é que se deu essa reestruturação produtiva? O que levou à crise do fordismo, tá? Então fica atento, filhote, veja, eu tenho a crise de 29, a crise de 29 não vai levar ao fim do fordismo. O fim do fordismo vem justamente na década de 70, quando eu tenho a terceira revolução industrial, eu tenho a revolução tecnocientífica. Então a crise do fordismo vem justamente na década de 70, tá certo, filhote? Mas veja, o fordismo ele vai entrar em crise, sobretudo em função dessa produção em massa, produção em série, uma produção rígida, guarda esse termo, uma produção rígida, em grande quantidade, o mesmo produto. Não havia uma diversificação do produto, tá certo, filhote? Você tinha que usar o mesmo produto. Essa produção em massa provocou a crise de 29, uma crise de superprodução, quando a produção passou a ser maior que o mercado. Aí veio o governo, onde eu tenho o Estado keynesiano, que vai tentar justamente resolver essa crise de 29, aumentando o poder de consumo, aumentando esse mercado. Mas veja, isso aqui não levou à crise do fordismo, tá certo? Balançou. A crise vem em 70, mas veja, além da produção em massa, eu tenho essa produção padronizada, o mesmo produto, também que ele vai chamar em série. E aí a população passou a querer produtos diferenciados, diversificados, e não tinha. Era uma produção rígida, tá certo? Produtos com maior durabilidade, era um outro produto. Por quê? Porque a população não trocava os produtos em um curto espaço de tempo. Ela passava mais tempo com esse produto e com isso não tinha necessidade de comprar um novo produto.
E aí então esses fatores vão levar à crise do Fordismo associado ao nascimento do toyotismo. Por isso que o toyotismo vai ser chamado de pós-Fordismo, tá certo? Então na década de 70 o Fordismo ele vai ser superado e entra o toyotismo. O toyotismo, ao contrário dessa produção rígida, tá certo? Ele passa a produzir flexível, uma produção flexível. O que nós chamamos de uma produção just in time, uma produção no tempo certo. Então veja, eu vou flexibilizar essa produção, vou fazer produtos diferenciados de acordo com o gosto do cliente, de acordo com a demanda do mercado. Por isso aqui é just in time. Não vai ter grandes estoques, porque mercadoria parada é prejuízo. E aí então eu vou ter essa flexibilidade, a produção no momento certo, e isso vai favorecer a desconcentração industrial. Enquanto no Fordismo a produção é concentrada, no toyotismo eu vou ter uma desconcentração industrial, o que vai favorecer a expansão das multinacionais, que vai ser a nossa próxima aula, tá certo, filhote? Grande abraço, até a próxima!